Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Como você sabe, se você me acompanha aqui no canal há mais tempo, eu gosto de falar da minha profissão, explicar alguns detalhes para pessoas que têm interesses, dúvidas, pessoas que criticam e às vezes nem sabem muito como que funciona, nunca passou pelo processo de psicoterapia, seja no consultório clínico ou em outro ambiente. E hoje eu gostaria de tirar uma dúvida que surgiu para mim aqui no canal, falando sobre pacientes e psicólogos. E essa inscrita em questão me pediu para comentar sobre pacientes ruins de psicólogos. E hoje eu estou aqui para pensar um pouco sobre isso e para questionar junto com vocês o que significa um paciente ruim para um psicólogo. Será que existe esse paciente tão ruim assim? Será que o psicólogo não sabe lidar com seus pacientes? E será que existe sim uma forma certa de ser um paciente para um psicoterapeuta? Hoje eu falo um pouco mais sobre isso e seja muito bem-vindo para ficar aqui comigo, discutir aqui nos comentários a sua opinião sobre essa questão. Se você faz psicoterapia, já fez psicoterapia, se já passou por você esse tipo de dúvida, porque é claro que aqui no canal a gente contribui cada um com a sua opinião. Claro que seja uma opinião respeitosa, uma opinião coerente, uma opinião sensata do tema que a gente está abordando, porque é claro, a nossa construção aqui ela precisa ser positiva porque o As da Mente nasceu com esse intuito. E tudo o que o canal puder contribuir para isso, aqui a gente está para trabalhar e para ajudar também vocês a pensar de formas diferentes e para repensar aquelas questões que vocês sempre acharam que não tem como mudar e que é tudo isso mesmo, tá tudo bem. Quando essa inscrita me perguntou sobre pacientes ruins, é óbvio que eu tentei entender o que ela quis dizer com isso. No sentido da conversa, eu percebi que era uma questão de como o psicólogo não consegue lidar com as questões dela, ou como ela sente que o jeito que ela fica na sessão, como ela fala, como ela transmite as coisas, não é exatamente a forma correta, ou se os conteúdos eles são muito ruins ou muito bons, enfim, se não é o conteúdo certo para aquele momento, ou a forma com que ela fala, se ela fala demais, se ela fala de menos, existe sempre esse medo do julgamento do profissional com relação àquilo que ela traz nas sessões. E que com certeza outras pessoas podem sim ter essa dúvida e é por isso que eu trago hoje para discutir com vocês aqui no As da Mente, porque esse tipo de pensamento pode e muito atrapalhar a sua experiência dentro do consultório. Porque veja bem, se você está lá dentro com um profissional formado, profissional que está capacitado para te atender, se você tem medo do julgamento daquela pessoa que não está ali para te julgar, já é uma questão que você vai cercear muito das coisas que você quer ou precisa falar para aquele profissional. Você, de uma certa forma, não acredita no trabalho dele ou não acredita na sua forma de existir perante o trabalho daquela outra pessoa e você possivelmente pode achar que a sua forma de ser uma paciente não é ruim porque você não está sendo boa o suficiente para aquele profissional. Talvez por medo de exagerar em alguma questão, ou um receio de chorar, um receio de falar de coisas sensíveis, ou que você acha que pode deixar aquele profissional constrangido. Enfim. Gente, não existe um paciente ruim nesse sentido, de ter esse controle de tudo, de ter quase como se fosse um planejamento do que você vai falar, porque a psicoterapia, ela nasceu para ser um movimento de liberdade, nasceu para ser um movimento onde você tem o espaço para falar de questões que muitas vezes você não pode ou não quer falar com outras pessoas, e está tudo bem também, esse é um direito que é seu, mas se você dentro do consultório vai lá para tentar conseguir agradar o profissional, esse não é o sentido da coisa, não é o sentido do trabalho daquela pessoa que está ali para te ouvir. Então, ao invés de você tentar ser um bom paciente, falar coisas que você acha que vai ser de uma forma coerente, não chorar demais, chegar sempre com um planejamento, uma pauta do que você vai falar, como se fosse uma reunião,
Isso não vai ser agradável para você, você vai ficar desconfortável pensando naquilo que o profissional vai falar ou pensar de você, e esse não é o ponto de importância. O ponto de importância é cuidar de você, das suas questões, independente se você acha que a outra pessoa vai pensar que aquilo é ruim, é negativo, que podia melhorar ou que assim não tá legal. O que vale é o seu julgamento. E o seu julgamento aqui nessa questão, nessa pergunta, me parece que está um pouco negativo demais, me parece que está um pouco pesado e que você certamente deve estar se achando cumprindo uma performance muito negativa, muito menor do que precisa, muito menor do que você poderia fazer, sendo que o consultório não está ali para você cumprir checklists, não está ali para você cumprir um desempenho, você não está sendo avaliada pelo seu desempenho, não é uma empresa, não é um trabalho que você está oferecendo, ali é um espaço de cuidado. E quanto mais você se cuidar, melhor vai ser o seu progresso nesse ambiente. E o seu profissional ele está ali para te acolher e te atender nessa questão. Então não se preocupe tanto com isso, se eu puder te orientar dessa forma, e vá de uma forma mais livre possível, abra possibilidades, não fique com medo do julgamento do outro profissional, porque ele tem experiência, eticamente também isso não é correto, julgar o paciente ou ficar taxando o paciente, principalmente dentro da sessão. Então, tenta vivenciar uma forma diferente do que você vivenciou até hoje, porque certamente a sua experiência dentro do consultório com aquele profissional vai ser ainda mais agradável. E esse vídeo fez sentido para você? Se sim, se inscreve aqui no canal se você não está inscrito. Se você lembrou de uma pessoa que você gosta, tem carinho e que precisa discutir mais sobre ela, precisa falar um pouco mais de si, do que sente, do que pensa, quem sabe começar a terapia. E é importante sim abordar esses temas, é importante sim conseguir falar de si. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas, porque certamente esse gesto de carinho poderá abrir aí uma possibilidade para ela conseguir se amar um pouco mais, se cuidar um pouco mais, mesmo que seja um passinho depois do outro. Muito obrigada por ficar nesse vídeo até o final e até o próximo conteúdo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!